Aí, começando mais um Aqui com o Benja. Sabe quem tá aqui hoje? Vou dar a dica, ó. Quem é que faz assim? O cara faz cara de mal, papapá, mas o cara é gente boa pra caramba! Luiz Fabuloso! Meu parceiro. Caramba, quanto tempo, hein, meu? Obrigado pela presença, Luiz Fabiano. Eu que agradeço aí a oportunidade. Tá style, hein, cara? Tô fashion, né, cara? Tá fashion, Eu né? sou um cara presença, né? Na moral, me visto bem, né? Pô, você tá bem pra caramba, Luiz Fabiano. Mas deu um close aí no... Você tem personal style? Também tem alguém que dá as dicas pra você vestir? Não, eu que me produzo. Ó, antes da gente começar mesmo, botar o Luiz Fabiano no paredão de vez, vamos ver um pouco quem é o Luiz Fabiano, Luiz Fabuloso, Luiz Fabigol. Roda aí. Ser centroavante é uma responsabilidade e tanto. A arte de fazer gols, sem dúvida, é prazerosa. Mas embutida com ela vem responsabilidade, pressão. Ser centroavante no Brasil é isso. Ser centroavante do São Paulo Futebol Clube é uma carga e tanto. Principalmente pelos nomes que passaram pela história do tricolor. Alguns dos camisa 9. Leônidas da Silva, Gino Orlando, Toninho Guerreiro, Serginho Chulapa, Careca e França, todos diferenciados. Entrar neste time não é tarefa fácil, é preciso ter talento, coragem e ser clemente só no 9. Luiz Fabiano entrou para esse conto místico da 9 tricolor. Um menino que começou a explodir na Ponte Preta como o Fabiano. Ponte que sempre foi um celeiro de craques e no final da década de 90 revelava mais um. Para os torcedores da Macaca, entre eles o famoso e saudoso Luciano do Vale, ele sempre foi só Fabiano. Era assim conhecido no Majestoso. Luiz veio nos tempos de São Paulo, depois de uma passagem no Rennes, da França. Em 2001, o tricolor já tinha Fabiano Souza, atacante ex-Inter, e Fabiano, meia revelado pelo próprio clube. Fabiano acrescentou o Luiz no nome de jogador e completou seu time de 11 letras. E assim como o zagueirão Oscar, o goleirão Valdir Pérez, Luiz Fabiano virou mais um ex-ponte que brilhou com a camisa do São Paulo. A primeira passagem por empréstimo. E depois, no ano seguinte, o acerto em definitivo. Luiz Fabiano não se tornou mais um atacante na história do São Paulo. Se tornou um dos melhores. Com direito a ter seu nome cantado de forma especial pela torcida em praticamente todos os jogos. Idolatria que não se deve apenas pela incrível capacidade de fazer gols, mas pela luta. Luta que começa com L, como Luiz Fabiano Clemente. E várias foram as batalhas do Fabiano, do Luiz, sem nunca deixar de lado aquele sorriso e a capacidade de balançar as redes. Foi assim no Porto, participando do elenco do time campeão mundial de 2004. Mas ainda precisava provar mais no velho continente. E isso aconteceu no Sevilha. Lá, além de artilheiro, virou referência entre 2005 e 2011. Foram várias conquistas pelo time espanhol. E o ótimo momento lhe rendeu até uma Copa do Mundo, a de 2010. Luiz Fabiano não decepcionou na equipe comandada por Dunga. Foi artilheiro do time canarinho. Voltou ao São Paulo em 2011, depois de receber inúmeras propostas, até de rivais. Luiz Fabiano sabia que podia continuar fazendo história com aquela camisa 9 tão especial. Já chegou aos 200 gols com a camisa tricolor e a certeza de que já conquistou milhares de fãs com sua personalidade forte e faro de gol. Luiz Fabiano Clemente, o Fabiano da Ponte, o Luiz Fabiano do São Paulo e o artilheiro lutador que todos os torcedores de diferentes épocas certamente dizem: queria ter um desses no meu time. Caramba, hein? Fera. Emocionou, né? Emociona. Ver a história, né? Desde o começo, desde a Ponte Preta e Macaquinha. Você imaginou um dia na tua vida, quando você chegou no São Paulo, que você ia criar uma história dessa? Não. Hoje você pode se tornar em breve até... Eu acho o seguinte, se você renovar o seu contrato com o São Paulo, eu acho que você tem uma grande chance de superar o Chulapa. Bom, quando você chegou no Morumbi, você imaginou isso um dia, Luiz Fabiano? Não. Eu joguei na Ponte, saí fora do Brasil, fui pro Rennes. E aí pintou a oportunidade de vir para São Paulo, mas eu não imaginava que seria da maneira que tem sido, né? Um
Um clube que me acolheu muito bem, a torcida, impressionante o carinho que tem por mim. Não imaginava chegar tão longe, mas a gente sonhava, né? O jogador, ele sonha em conquistar objetivos e coisas grandes, mas vamos chegar onde eu cheguei. Entrar naquele Morumbi lotado e ver os caras gritando, né? O nome é coisa Luiz que arrepia. Fabiano! Os caras, eles gostam de gritar meu nome, né? É impressionante. Eles gritam de uma maneira que... Você sabe que é uma coisa engraçada, o Luiz Fabiano? Que é o seguinte, a maioria dos ídolos do São Paulo tem mais ou menos aquele mesmo perfil, né? É os caras mais certinhos, mais comportadinhos. Não, mas não é. E quando eu falo isso, não é uma crítica. Não é uma crítica, muito pelo contrário. Mas você tinha aquele estilo mais Corinthians, mais Flamengo, aquela coisa mais... o maloqueiro, aquela coisa mais... No bom sentido, você tá entendendo? Eu tô entendendo. Não é verdade isso? É verdade. Ó, você pega lá, o Kaká, Raí, pô, lá atrás, Pedro Rocha, Zete, enfim, um monte de cara que tem todos os caras certinhos. E o Luiz Fabiano não é. Rogério Ceni. Vai ver que é por isso que eles gritam de uma maneira diferente o nome, mas é isso, né? Por isso que eu acho que eu me tornei uma referência e um ídolo, porque todas as vezes que eu entrei no campo com a camisa do São Paulo, eu não entro para brincar, né? Eu entro para realmente ganhar e não gosto de perder. E às vezes a pessoa se identifica com o jogador pela luta, que luta também na vida, e né, eu transmito a luta, eu realmente visto a camisa e às vezes eles adotam eu como ídolo por isso, pela luta, exemplo, pela disposição. Você falou de que você luta, meu, que você é exemplo de luta na vida e tal. É verdade, Luiz Fabiano, que você começou na Ponte, mas você foi mandado embora do Guarani? Foi. Pô, trairagem. Por que trairagem? Do cara que me mandou embora. Do cara que te mandou embora? Mas o que aconteceu? Pô, brincadeira. O cara levou o quê? Que você era ruim, que você não sabia? Não, era uma troca de categoria. Eu era juvenil. Ia passar pro... Não, era infantil e ia passar pro juvenil. Em 95. E aí tinha muita gente, muito moleque, e ele falou pra mim: bom, ó, tem muita gente, espere na sua casa que a gente vai te chamar. Tô até hoje. Tô esperando. Você tem que acertar uma barba desse tamanho. Brincadeira. Ô, e vem cá, é verdade também? Porque eu vou te falar, quando eu soube que eu ia fazer essa entrevista com você, eu uso técnicas não muito confiáveis, né? Eu grampeio o celular, eu levanto a vida das pessoas. Vai nos vizinhos. Eu jogo sujo. Eu vou... É verdade que outro dia você encontrou o cara que te cortou do Guarani, você foi fazer uma palestra numa escola de futebol, era o cara? Na verdade, ele mesmo me convida. Mas... Porque hoje ele trabalha na escolinha lá de Campinas, do ex-jogador famoso, zagueiro, esqueci o nome dele. Ponte ou no Guarani? Jogou no Guarani. E aí, César? Não é do Júlio. Eu esqueci, é famoso, jogou na seleção e tudo. Ricardo Rocha? Não é. Amaral? Não. Bom, então não dá, senão a gente vai ficar aqui, eu tô lembrando todos. Falta. Tá com a memória boa, ponta da língua. Mas, ó, enfim, é que é muita coisa na cabeça. E aí, ele descobriu meu telefone e quando eu tava no Sevilha. Eu vinha passar as férias, ele me ligava, pedia pra mim fazer uma palestra. E eu, sem rancor nenhum. Mas você sabia quem era o cara? Você lembrava o nome e tudo? Claro. E ele nunca te falou nada, pediu desculpa? Não, falou que... vai também falar o quê, né? Um monte de moleque, como que ele vai imaginar que eu ia me tornar o Luiz Fabiano? Você desde moleque, você sempre teve esse teu jeito assim? Sempre. Até explosivo? Sempre. Rapaz, era pior, né, de moleque. Que não gostava de perder e brigava na rua, era bravo. Você ficava de castigo. Deu trabalho pros seus pais? Nossa, caramba, demais. Hã? Demais. Mas isso foi até os 16. Depois dos 16 eu fui pro Ituano. Aí
o Ituano eu ia assinar um contrato com o Ituano, até então era de menor, meu avô era meu tutor, ele tinha que ir lá e assinar. E meu avô não foi. E aí o treinador do Ituano, que era o irmão dele, era meu vizinho, que era o finado Robertinho, que faleceu um tempo atrás, que era uma grande pessoa também, trabalhava com o ex-treinador do Inter. O Abelão. Abelão. Eu lembrei o nome do zagueiro da escolinha, André Cruz. André Cruz. Dá parabéns pra mim. Parabéns. Eu tenho memória. Parabéns. Obrigado. Não sopraram. Não tenho nada de soprar, porque eu não uso então tá ponto. bom. Ó. Aí, só não na pega pra escolinha fazer do outro Cruz. lado. E aí ele foi pra Ponte e comentou lá na Ponte, e por incrível que pareça, o diretor da Ponte era o Marco Eberlin, que eu já tinha disputado um torneio amador pro time dele. E ele me conhecia e mandou eu ir pra Ponte. Foi assim que eu comecei a minha história na Ponte. Agora, Luiz, você também teve aquela infância difícil, como a maioria dos jogadores, ou não? Não era rico, mas graças a Deus era filho único, né? Minha mãe. Aí tinha meus dois tios, meu avô, e meus tios trabalhavam, minha mãe trabalhava e eu era... E todo mundo te incentivava. Tem casa própria também, meu avô. E todo mundo te incentivava a jogar bola ou não? Ou fala, vai estudar, Luiz Meu Fabiano? avô foi jogador, né? Ah, é? Meu avô é. Mas, rapaz, eu trabalhei 2 meses numa mecânica. Que eu gostava de carro, eu saí do Guarani, eu só estudava, e moleque, né? Meu avô falou, ó, meu avô tinha um amigo que tinha uma mecânica, chamava Ricardo, na rua de trás. Falou, vai trabalhar lá na mecânica do Ricardo, aprende lá uma profissão lá. Eu falei, tá bom. 1 mês, no segundo, meus amigos sentindo falta da pelada da semana, passaram lá e falaram, o meu apelido era Biro, hein? Biro. Eu sei, sentia um cabelinho, né? Sentia um cabelinho. Era triste, hein? Era triste. Mas aí, passaram lá, me chamaram, eu peguei, me mandei pra pelada. E aí o dono da mecânica falou, não, assim não dá não, não precisa mais vir não, Biro. Não, tal. E eu parei de ir. E meu avô não sabia, rapaz. E aí meu avô ficou sabendo. E ele era bravo? Meu avô, pô, era bravo. Você puxou o vô então um pouco? Mais ou menos. Puxei meu avô, o temperamento era dose. Quando você falou que gosta muito de carro, onde você teve as canegas mais legais? Na França ou na Espanha? Na Espanha. Na Espanha. Passei mais tempo na Espanha, né? Então dava... Quando o jogador começa a ganhar muita grana e tal, você chegou em algum momento da tua carreira a dar uma estufada no peito, a dar uma vislumbrada? Alguém chegar pra você e falar, Luiz, calma, menos, ou não? Não, eu não. Graças a Deus eu tive os pés no chão. E sempre aprendi desde pequeno. Eu concentrava muito com o Ronaldão. O zagueiro? O zagueiro. Cara muito centrado, muito correto. E desde o começo, porque a minha passagem na Ponte foi rápido, eu já estava no profissional, ganhando, para mim era um bom dinheiro. Assinei o contrato, ele, garoto, fica comprando carro, primeira coisa, compra uma casa, e nossa, e me encheu o saco. Escola Tele Santana, né? Bem Tele Santana, é bem isso mesmo. E ele, não, e tal, e foi ficando na cabeça aqui, os conselhos dele. E você sempre foi um cara de ouvir os outros ou não? Sempre. Sempre. Agora, obviamente eu tenho meu... Lógico. Né? Eu tenho meu temperamento, a minha maneira de ser, mas sempre. Sempre procuro aprender, ouvir pessoas que vêm. Na época do Marco Aurélio Cunha. Ficava muito... fazendo a minha cabeça e hoje eu acho que eu aprendi um pouco da minha maneira, mas aprendi um pouco a lidar. Esses anos todos que você passou na Espanha, você acha que isso te ajudou muito? Culturalmente? Bastante. Financeiramente é lógico, eu não vou discutir, mas culturalmente? Bastante. Você mudou muita coisa, você talvez começou a enxergar o mundo de uma outra forma? Bastante. Aprendi a cultura espanhola, aprendi a amar a culinária espanhola. Dali eu ia para outros países, aprendi o espanhol, isso me fez crescer bastante. Porque até então não tinha nunca vivido fora do Brasil, porque eu morei 1 ano em Portugal. Portugal é Brasil na Europa. Portugal tem brasileiro pra caramba, tudo que tem no Brasil. Né? E a língua é muito mais fácil. Mais fácil também.
E a Espanha me fez dar um crescimento grande. Bom, a gente vê muito os jogadores falando assim, alguns jogadores falam assim, não, eu não quero voltar para o Brasil, eu vou ficar até onde dá. Tal. O que te levou a querer voltar? É saudades? Tudo bem, é o nosso país, isso faz umas falta, mas você veio jogando bola em altíssimo nível, quer dizer, você tinha totais condições de continuar na Europa tranquilamente. Eu tinha mais 2 anos, dois anos e meio de contrato lá ainda. O que te levou a voltar, Luiz? Olha, foi um conjunto de fatores aí. A perda da Copa do Mundo, já era 6 anos e meio com a camisa do Sevilha. O Sevilha estava vivendo um ciclo de renovação, saiu praticamente todo o time que foi campeão de tudo lá, e a lesão que eu tive. Eu tive a lesão no joelho, atrás do joelho, e isso me fez bater o martelo para. Mas o presidente lá não queria que você voltasse, né? Não. Ele fez de tudo para você continuar. Fez de tudo para mim continuar. Ele falou que renovaria mais anos e. Você não pipoca dentro de campo, você não vai pipocar aqui. É verdade que você abriu mão de muito dinheiro, de muita grana para voltar no São Paulo especificamente? Praticamente o meu contrato todo que eu tinha, os 2 anos e meio, e ainda tinha mais 1 ano para receber, porque lá a temporada é paga diferente. Aqui é todo mês, né, o Brasil. Lá não, lá eles pagam uma ajuda de custo mensal e no final da temporada o contrato todo. E eu tinha esse contrato todo no final da temporada e abri mão para voltar. E é verdade, Luiz, que tinha uma proposta maior também na época do Corinthians? É verdade isso? É. Tudo também financeiramente era bem melhor que a proposta do São Paulo? Não era bem melhor, mas né? Era maior. Mas era um pouco maior. Era um pouco maior isso foi bem antes de eu receber a proposta do São Paulo, porque até então não existia nada. Você, por exemplo, se não viesse a proposta do São Paulo, você provavelmente aceitaria do Corinthians ou você acha que você continua na Europa? Não, foi antes. Ah, foi antes? Muito antes. Isso foi antes de eu me machucar. Eu recebi a proposta do Corinthians, foi no final do ano de 2000 depois da Copa, mais ou menos. Depois da Copa. A do São Paulo foi 2011. Eu vim Mas a do Corinthians se instigou um pouco ou você falou, pô, você não... Não era o momento, eu também não queria arriscar vir pro rival. E aí eu não aceitei. A gente pode falar que você é um daqueles jogadores ainda, igual antigamente, que criou uma identidade com o clube? É totalmente isso. É o São Paulo, não tem jeito, né? Hoje sim, né? Hoje, até 1 ano de contrato, né? Eu pretendo continuar jogando bola. Eu tenho mais 2, 3 anos, eu tô com 34, fiz agora. Então eu acho que eu tenho mais uns 2, 3 anos, máximo 4, jogando legal. Então eu não falo que hoje a preferência é do São Paulo, eu tenho contrato. Mas se eu ficar livre depois, o que eu vou fazer, né? Nunca sabe. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Ô Luiz, tem um monte de gente aí que gosta de você, né? Você sabe, né? Tem que gosta, tem que não gosta, faz parte, né? Mais ou menos. Agora, esse cara aqui gosta de você. Agora, se você não gostar desse cara também, eu termino o programa. Vamos lá. Ver. Aqui se pergunta, tem recado pro Luiz Fabigol. Roda aí. Fala Benja, fala Luiz, tô aqui para mandar essa mensagem, não tenho pergunta, e sim mensagem em consideração a fazer por esse cara que é sensacional, um grande amigo, acima de tudo, e a gente teve o prazer e o privilégio de jogar junto no São Paulo, na seleção, momentos de muita alegria, de conquistas que tivemos juntos, então eu queria dar os parabéns ao Luiz aí, que continua batendo recordes, entrando cada vez mais para a história do São Paulo, e que ele possa realmente realizar todos os sonhos dele e continuar dando muitas alegrias para o torcedor são paulino e para o torcedor brasileiro. Aí, Fabuloso, parabéns, Deus te abençoe, um abraço. Caraca. Moral, hein, Fabuloso? Aí é 100%, humano demais,
grande pessoa. Tive a honra, o prazer, primeiro de me tornar amigo dele, né? Porque Você viu ele começar em 2001, né? vi começar. Chegou, era um garotão, né? Eu falava, leva minha chuteira aí, Juvenil, leva aí minha chuteira. Ele que amaciava a tua chuteira, né? É, mete aí, Juvenil, vai, leva minha chuteira. De repente já faz 2 na final, né? Você sabe uma coisa que surpreende? Eu conheço o Kaká também há muitos anos, mas você conviveu com ele no dia a dia. O Kaká que começou no São Paulo, subiu da base, aquele lá em 2001, e o Kaká eleito o melhor do mundo e consagrado, é o mesmo cara. É o mesma Não pessoa. mudou nada. Não Mesma mudou coisa. nada, não subiu na cabeça. Eu já esperava isso dele, conheço a família, tia Simone, o Bosco, o Digão. São pessoas especiais que sempre que encontro me ajudam, me dão palavras de incentivo. E eu tive o prazer de jogar com esse cara. No São Paulo, depois na seleção, São Paulo de novo e... Tô brincando. Olha, quase que ele solta lá, que vai marcar gol lá no Orlando City também. Ó, Brincadeira. Brincadeira? Brincadeira. Bom, ó, aí, meu. Olha isso, Fabiano, falando um pouco da seleção, o que que deu errado em 2010? O brasileiro a gente arruma desculpa pra tudo, né? Tudo e tal. Foi uma infelicidade. O que aconteceu naquela Copa? 2 erros fatais. Erro de jogo. Não Erro teve de mais jogo. nada que isso. Erramos em 2 bolas paradas. E não tem. A gente fica buscando desculpa e buscando o porquê. Não tem porquê. A gente fez tudo certinho até ali. Fizemos bons jogos. O primeiro tempo espetacular. Espetacular. 2 erros no segundo que custou nossa. Mas você não acha que classificação. o Dunga e o Felipe Melo foram exageradamente injustiçados? Foram. Exageradamente, cara. Muito. Não pode colocar na conta de 2 seres humanos um erro do Foi grupo pesado. todo. Pesado. Principalmente com o Dunga, né? Que conduziu aí a seleção até ali pô, com honras, né? E aí depois um lance de jogo do Felipe Melo, a infelicidade também, não pode culpá-lo. Ele já estava 2-1, perdeu todo mundo. Temos que, é igual 7-1, perdeu todo mundo também. Não tem que achar um ou outro. Faz parte, é um grupo, todo mundo perde. Com certeza. Eu queria voltar a falar do seu temperamento. Eu não te critico porque o meu temperamento é igual. Então a gente não pode querer vomitar a regra nos outros, a gente é igual. A gente, eu me coloco nisso, passa do limite. Passa. E a gente se arrepende muito depois, fica... Muito. Você também tem isso? Muito. Fala, pô, mas eu não falei, eu não devia ter mandado o cara para aquele lugar. Muito. Eu tava tudo certo, por que eu fui fazer isso? Você se pergunta, se questiona, te tira horas de sono. Olha, é exatamente isso. Quando é rápido. Assim, é coisa de segundos. É isso aí. Já fez. Aí depois fica martirizando a cabeça o por que eu fiz, por quê, e fico, nossa, eu fico mal, fico arrependido. Enquanto não pedir desculpa, você pede também? Peço. Você tem que saber reconhecer o erro, né? Tem que saber reconhecer o erro. Não peço desculpa para o adversário, né? Porque não tem como. Mas muitas vezes eu pedi desculpa pro juiz. É mesmo? Mas tipo depois do jogo ou depois num do outro jogo que você encontrou? Às vezes no outro jogo. Você lembra algum caso assim, mais marcante em relação a isso? Você deu uma pisada na bola com o árbitro, com alguém que você foi lá? Foi, se eu não me engano, o ano retrasado. Ano passado eu fui comportado, tomei um cartão vermelho injustamente. Olha aqui, isso é o melhor ano. E foi o ano retrasado que o árbitro, se eu não me engano, me deu um amarelo e me tirou de um jogo. E eu saí na entrevista rasgando. Eu encontrei ele depois de um tempo, ele era o 4º árbitro. Eu cheguei nele e pedi desculpa. Falei, me desculpa, eu saí com a cabeça quente. Desculpa pelas palavras, jamais você ia roubar, né, esse tipo de coisa. E muitos dos árbitros podem falar que a maioria das vezes eu peço desculpa. Você já fez terapia?
Já em 2000 e... Te ajudou? 2011, 12? Não, 11. Não sei, foi agora que falaram que eu precisava. E antes também eu fiz um pouco, mas não, te acalma, mas o negócio não sai de você. O seu temperamento É incrível isso. é incrível. A gente tenta. Parece às vezes um remédio que você dosa, mas é incrível. É isso. incrível. É a mesma coisa, tem o mesmo problema. Você melhora um tempo, tá legal, de repente Às vezes eu acho que com a idade. melhora. O que eu acho que ajuda um pouco é a idade Não, sim. e filhos. Porque aí você começa a pensar em filho, fala, caramba, meu, eles estão vendo o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, né? Porque o pai, né, é o exemplo de tudo para os filhos. E aí eu tento me controlar um pouco. E mesmo assim, Não, mas não dá. Não dá, eu entendo o seu lado, cara. por isso que eu entendo o seu. Sou solidário a você. Não, mas, Luiz Fabiano, mas é verdade. Por isso que tem críticas que eu não faço. Porque eu falo, pô, como é que eu posso falar do cara se eu tenho um temperamento igual? Quando eu vejo as bobagens que você faz, algumas, eu falo, caramba, Então você tá se vendo ali, né? eu falo, eu jogando bola, talvez eu não ia fazer tanto gol igual você, mas eu ia encher o saco de todo mundo. É igualzinho, por isso eu entendo difícil, perfeitamente. É difícil. Agora, vamos colocar o Luiz Fabiano um pouco no paredão. Então vamos fazer o primeiro paredão pro Luiz Fabiano. Se ele não pipoca dentro de campo, não vai pipocar aqui. Roda aí. Qual árbitro te deu mais problema? O Godoy, o Weber Roberto Lopes ou o Sábio Espínola? O Godoy peguei pouco, o Godoy. Que sorte, hein? Apesar de ser uma mala danada esse Godoy. Pega no meu pé pra caramba ainda, né? Que ele é comentarista. Mas o Weber. E você já chegou a pedir desculpa pra ele também ou não? Já. Às vezes a gente tem que reconhecer, né? O árbitro é arrogante dentro de campo? Alguns são. Alguns, eles te cutuca. Sabe o cara mal engraçado que é comentarista aqui? Simo. Eu sou árbitro da Copa. Assim, ele falava isso. Calma, garoto, que é FIFA. O Simo é barato. Ele falava brincando ou falava sério? Não, sério, dentro do jogo. Pergunta pra ele falava. Eu lembro FIFA? dele. Aqui é FIFA, calma, garoto, calma. Aqui tá sob controle, aqui Sensacional! Eu sei de história. O árbitro xinga o jogador dentro de campo também ou não? Não. Porque De palavrão, não. Não? Não. Mas ele... fica quieto, joga sua bolinha, sabe? Esse tipo de coisa. Não fala comigo, eu deixo apitar. Pelo menos pra mim é assim, bicho. Não posso nem olhar pra ele, porque ele... Tá olhando? Joga essa bolinha. Os caras não dão moleza pra mim, não. Agora, uma coisa que eu não entendo é o seguinte. Por exemplo, teve um pênalti do Luiz Fabiano, que claro, mas que o juiz não deu. Beleza? Beleza. O que adianta ir lá reclamar com o árbitro toda hora? Isso eu perguntaria pra qualquer jogador. O que adianta? Parece que é automático. É coisa automática, não tem... Mas a maioria reclama. Ele não vai voltar atrás. Não vai. Teve casos que já voltou, mas a maioria não volta atrás. Nem falta, nem nada. Mas não tem como, cara. Não tem... É o calor do jogo. Você quer debater, você quer... Você acha que isso é um tipo de pressão que ajuda depois o cara, na próxima, fala, pô, na próxima ele vai dar ou não? Não. Depende do árbitro, atrapalha. Porque o cara pega a birra de você... E faz o contrário. Faz o contrário. Não dá falta mais. Começa a ficar nervoso, começa a errar e contra. E a maioria é assim. Tem árbitro que já entrou em campo falando assim, te prepara que eu vou te ferrar? Não, nunca. Isso nunca. Agora eu vou falar um negócio, não vou ficar só falando dessas coisas não, vou falar de coisa boa. Cara, você tem na tua carreira hoje 360 gols, se não me falha a memória. Cara, você tem mais gol que o Ibra, que o Drogba, que o Eto'o, que o Rooney, que o Fred. Você tem gol pra caramba, cara. Graças a Deus, né? A tua média de gols é absurda, Luiz Fabiano. Em média é legal. Falta um cara pra você passar
Que esse aí você não tem mais gol que ele, não. Qual? Vamos ver, roda aí. Um abraço aí, Luiz. Tudo de bom pra você. Tomara que esses gols que você tá fazendo vai me alcançar. Torço pra isso, né? Você é gente boa demais, tá bom? Tudo de bom, um abraço. Grande Serginho, cara. Esse Você é acha que sensacional. qual que é a tua semelhança com o Chulapa? Você acha que tem dentro de campo, teu estilo, temperamento? Eu não vi muito o Chulapa. Eu vi. Você viu? Ele era bravo também, né? Hã? Ele era bravo dentro do campo. Eu acho que o Chulapa era 150 mil vezes mais bravo que você. Pelo amor de Deus. Eu acho. É mesmo, velho? No Chulapa, quando abria aqueles bração, o zagueiro vinha, era um cotovelo pra cá, um cotovelo pra lá. E aquela época não tinha tanta televisão, não tinha tanta câmera. Eu acho. Mas o Chulapa dentro da área também era sacanagem que esse cara fazia de gol. É sensacional. Eu vi alguns lances dele. Fazia gol de tudo quanto é jeito, de todas as maneiras. Por isso que tem 242 gols. Chulapa, você me complicou, hein? 242 é muito gol, bicho. É quase impossível pegar. Se você renovar, não. Não, em um ano é difícil. Em um ano é difícil. Em um ano é difícil. Mas se você não se machucar, espero que isso não aconteça, e renovar, eu acho que você chega. Fala um negócio. Teu ídolo é o Romário? É. Eu tenho uma história, confirma pra mim se é verdade. Porque eu já te falei, eu grampeei tudo na tua vida. Você jogava na Ponte? A Ponte foi jogar com o Vasco uma vez, se eu não me engano, em São Januário. E você, molecão, tal, numa entrevista coletiva, pô, você falou um monte dele, um monte legal. Pô, o Romário, meu ídolo, ele falou um monte de coisa legal. É verdade que quando você entrou em campo, ele falou, ô moleque, chega aí. Aconteceu isso? E que você ficou desnorteado dentro de campo? Caraca, eu não esperava, né? Adorava o Romário. E aí era Copa do Brasil, 2 jogos. O primeiro em Campinas, o segundo em São Januário. E aí, os caras, eu tava legal na Ponte e tal, aí eu fiz uma entrevista. E falei, pô, eu adoro o Romário, meu ídolo, tal. Eu adorava ele, né? E aí no jogo, entrei em campo, tal, né, na meia-lua, aí entrou o Vasco. E o Bachola vindo na minha direção. Falei, pô, O Bachola. o que ele vai fazer? Ele vindo. Aí ele parou na minha frente, aí peixe. Valeu pelas palavras aí, valeu. Ele falou assim. Foi o. Imagina, 18 anos eu tinha. Você pediu a camisa dele também do jogo? Não, todo mundo queria, né? Mas, porra, pô, só que moral, hein, meu Romário, chegar pra você. Porra, aí peixe, valeu pelas palavras aí. Pô, nunca mais esqueço, né? Quando você começa a jogar e tal, você tem aqueles caras que você sempre olhava pela televisão e tal. Mas quando você foi à Europa e tal, qual foi o jogador, assim, ou alguns jogadores, quando você tá dentro de campo, o cara passou o tela e falou, caraca, velho, eu tô jogando com o cara, ou fulano de tal que tá aqui. O que mais me impressionou, o cara que eu falava, caraca, esse cara é Zidane. Sabia. Eu ia falar Zidane. Caraca, é demais, o cara é sinistro, mano. Tipo, dentro de campo você olhava, você ficava até falando, caramba, o cara dominava a bola, vocês ficavam olhando. O jeito. Nossa, elegância. Elegância. Meu Deus do céu. E você chegou a conversar, você trocar ideia com o cara? Não. Tem essa coisa. O jogador também tem, por mais que você chega num clube, por mais que você é jogador e tá com os caras, mas tem aquela tietagem também, Luiz? Ô, deixa eu tirar foto, quero guardar, dar uma camisa. Tem isso também? Tem, mas na Europa não muito. Porque você tá sempre jogando contra o cara, então acaba que ficando sem graça, assim. Na Europa não tem, mas aqui no Brasil tem bastante. Tem? De time pequenos, os times pequenos. Os caras pedem a camisa pra você direto. Antes do jogo, Luiz, guarda a camisa aí pra mim, pô, tal. Tem bastante. É legal, bastante, né? Porque você também já passou por isso. É, exatamente. E vem cá, quando surgiu essa comemoração? De onde você inventou isso? Isso aí foi numa brincadeira. Eu tava machucado e faltava, se eu não me engano, 2 semanas pro clássico. São Paulo e Corinthians. E eu via lá, parado na esquina e tal, e o Bolt também. Era a época que o Bolt estava estourando. E eu, na minha preparação, e queria muito jogar o clássico. E no refis, faltando 1 semana,
os caras meio em dúvida, será que vai dar pra jogar ou não vai? E eu falei, eu vou jogar esse clássico, vou fazer 2 gols. Uma parada na esquina e a outra Bolt. Falava pros caras todo dia. E tentando me preparar pro jogo tal, e me recuperar. Eu me recuperei e joguei e fiz 2 gols. Por incrível que pareça, e fiz as comemorações. E aí virou uma marca. E virou a marca. Aí todo mundo gostou da comemoração, torcida do São Paulo e tal. E a torcida do São Paulo me vê na rua contra o rival parado na esquina e tal. E aí todo mundo quer tirar foto com você assim, parado né? na esquina, todo mundo tira foto. A maioria, 90%. E a galera pede pra você fazer, né? Pede pra fazer. E pegou. Eu tava no Pacaembu num clássico, não sei se foi esse, mas que você parou porque o torcida visitante ficava no cantinho e você parou na frente da torcida, os caras piram, né? Os caras ficam doidos. Os caras gostam. A torcida gosta. Pô, gosta pra caramba, é muito legal isso aí. Ô Luiz Fabiano, tem um paredão especial pra você agora, então roda o paredão aí pro Luiz Fabigol, vamos lá. Essa é sacana pra caramba. Nossa, essa é... Qual que tá ali naquele coração pra você falar, pô, isso foi o mais importante pra mim? A Ponte, o Sevilha ou o São Paulo? Cada time teve sua importância na minha vida, viu? Mas assim, o São Paulo é o clube que eu joguei mais tempo da minha carreira, me dediquei mais tempo. A Ponte foi onde comecei, né? Onde me projetei pro futebol, e o Sevilha onde eu tive mais conquistas. Foram 7 conquistas em 6 anos. 6 ou 7, 6 acho. 6 em 6 anos. E então é difícil, cara. Mas o São Paulo é o... Virou Luiz Fabiano do São Paulo, São né? Paulo, é. Do São Paulo. A identificação é muito grande. O que é o São Paulo na tua vida, Luiz Fabiano? É tudo, né? O time que eu joguei a maior parte da minha carreira. O time que me levou à seleção. E praticamente foi tudo na minha vida, né? Não esquecendo o Sevilha também, foi muito importante para mim. Foi muito especial o Sevilha. Mas o São Paulo eu tô até hoje, né, cara? Então não tem como não falar bem. Em relação à receptividade da torcida também é do São Paulo, né? A torcida do São Paulo, porque a torcida do São Paulo, ela te idolatra assim... Mas é diferente, né? Caso por caso. Porque se eu for em Sevilha, eu acho que... É mesmo? A torcida também te venera? Nossa Senhora, eu acho que em determinados momentos até mais. Porque aqui, quando acontece coisas ruins pro time, eu sou mais cobrado, né? Eu sou mais criticado. E no Sevilha pode acontecer o que for, porque eles reconhecem tudo que a gente conquistou. Qual que é a crítica da torcida ou da empresa que mais te incomoda, que te irrita? Porque teve uma época, você tava naquele time lá que os caras jogavam pipoca, pipoqueiro, daquele você tava não? Não, jogaram pipoca lá no CT, eu não tava nessa. Invadiram lá com pipoca. Chamar você também de pipoqueiro, o cara precisa estar não, mas tem ainda. Tem a parte que não gosta de mim e a maioria, 90% que gosta. Infelizmente é assim. E aquela época eu não tava, era o França, coitado. Era o França. Mas qual é a crítica que mais te incomoda? Da imprensa, da torcida, que você fala, isso é sacanagem, pô, porque isso aí não é verdade. Assim, não tem muita coisa hoje que me tira... Do sério? Do sério. Eu vejo uma notícia que fala que me deixe mal. Mas assim, a coisa que mais eu vejo é falar que o Luiz Fabiano não tem título no São Paulo. Mas parece que eu joguei sozinho esses anos todos. Não é tênis, né? Futebol. Futebol. Eu não ganhei, o time não ganhou, o clube não ganhou. E é isso que me deixa mais, assim, né, chateado em termos. Porque apesar de ter jogado 2 títulos aí no São Paulo e vários gols, mas o resto não tem muita coisa assim. Esse lance dos recordes dos gols,
É uma coisa que está te motivando um pouco a mais? Tudo bem, eu sei daquele discurso de sempre, o importante é ser campeão, é o conjunto. Ok, tudo bem. Mas, pô, Luiz, dificilmente um outro jogador na história do São Paulo vai chegar perto mais disso aí. Porque hoje em dia os caras ficam tão pouco tempo e vão embora, não vai dar nem tempo. Então você talvez seja o último ou um dos últimos aí a brigar, a conseguir essa marca. Dificilmente. Isso te motiva mais, fala, pô, tem que fazer gol, tem que fazer gol. Às vezes você pede pro jogador, se dá uma brecha, toca pra mim. Tem essa não sou desse tipo. Mas tem isso. Me motiva, sim. Hoje como eu tenho 1 ano de contrato, eu tô motivado, sim. Pra fazer o máximo possível pra chegar perto do segundo, que é o Gino. Que dá 33 gols, é mais ou menos possível. Você tem alguma conversa com o Rogério, por exemplo, se tiver pênalti para você bater ou não? Não, é coisa do treinador. O treinador na pré-eleição já deixa o nome lá, de pênalti. Rogério. Não tem nem conversa. Nunca teve, assim, uma conversa. E teu relacionamento com o Rogério é legal? É legal. Vocês se adoram, né? A gente se dá muito bem. Sempre, desde o começo. Assim, eu acho que eu sou o cara que jogou mais tempo com ele ali, desse elenco novo aí. E a gente se dá bem, eu e o Rogério. Vamos para mais um paredão com o Luiz Fabiano. Sabe o que é engraçado, né? Olha, o Luiz Fabiano é tão bonzinho, né, cara? Esse cara é divertido. É o que dizem. É o que dizem, que eu sou outra pessoa fora do campo. Mas né, cara? Dentro do campo eu defendo o meu. É guerra, pô. É guerra, exatamente. Mas eu sei que eu ainda vou te tirar do sério hoje. Mas vamos para mais é uma missão minha tirar você do sério. E não adianta vir crescer para cima de mim. Mas já cheguei aqui bravo, né? O câmera lá já. Nosso viu, amigo, né? Ali já cheguei bravo. O câmera deu uma pipocada pra ser bravo. Vamos para mais um paredão aí pro Luiz. Você prefere Luiz Fabuloso, ou Luiz Fabigol, ou Luiz Fabiano? Cara, O que você gosta? Não, eu gosto do Fabuloso. O Kaká te chamou de Fabuloso. É o que mais me chamam. Né? O Luiz Fabigol, um jornal que coloca, né? Um jornal de São Paulo que apelidou Luiz Fabigol. E o Luiz Fabiano é meu nome mesmo, mas a maioria dos companheiros me chama de Fabuloso. Então tá bom. Então vamos para um paredão com o Luiz Fabuloso. Roda aí! Qual o treinador mais importante na tua carreira? Olha o Muricy rindo, que legal. O Muricy, o Nelsinho ou o Dunga? O mais importante... Foi difícil, cara. Que legal. Como é legal deixar o Luiz Fabiano numa situação... O Luiz Fabuloso numa situação dessa. Caraca, te vira, bacana. Agora você... Te vira. Cara, entrevistado aqui é você, não sou eu. Passei bons momentos com o Dunga também, foi importante. O Nelsinho, eu trabalhei pouco com ele. O Nelsinho, se eu não me engano, foi 1 ano só. Não, meio ano. Foi porque era o Vadão, aí o Vadão saiu em março, abril, o Vadão saiu de 2001, assumiu o Nelsinho. Eu trabalhei só de março a dezembro com ele. E agora eu tô conhecendo o Muricy também, porque eu nunca tinha trabalhado com ele. E é um cara disciplinador, bastante duro. Mas vocês devem se dar muito bem, porque o Muricy é um cara de olhar e falar objetivo. O Muricy não é de ficar de frescurinha, de mimimi. Exatamente. Você também. Então eu acredito, acho que vocês devem se dar muito bem por causa disso, ou não? Não, a gente nunca teve nenhum problema. Eu nunca tive. Na verdade, eu nunca tive nenhum problema com nenhum treinador, assim. O único que me pegava muito no pé era o Randy Ramos do Sevilha. Que, nossa, ele judiava. Por quê? Nossa, pegava no meu pé demais. Judiava, falava, não vai jogar esse aqui, vai ficar no banco. Aí nas finais ele me colocava, ele era doido. Não, você tem que, aqui não é Brasil, aqui não é no futebol brasileiro, não, você tem que movimentar mais. Quando eles falam isso aqui no futebol brasileiro, por quê? Porque o futebol brasileiro, o jogador brasileiro tem a fama de ser indisciplinado taticamente lá fora, é isso? Exatamente. E lento nas ações. O futebol europeu é mais rápido. Mais rápido. Então ele cobrava, nossa, movimenta, vai aqui, vai, tem que marcar o volante, tem que não sei o que, tem que voltar. Nossa. Ô Luiz, por que na Europa, se o jogador brasileiro, mesmo que ele é um cara já até consagrado, se o treinador manda ele pro banco,
ele acata. E aqui é uma coisa mais complicada. Porque é conversado lá. É uma coisa conversada, sabe? Já é um negócio que desde o começo ele já te avisa, ó, você vai ser poupado em tal jogo, nesse, naquele. E aí você já sabe que você vai ser poupado. Aí você, tá bom então, mas o próximo você vai jogar. Aqui não. Aqui, de repente você tá no banco, você nem sabe por quê. E aí você, pô, é pego de surpresa. Você fica mais bravo às vezes porque você foi tirado do time sem ser avisado, ou você fala, caramba, o cara botou o fulano no meu lugar, eu não posso ser banco do fulano? Não, acho que o companheiro, você respeita o companheiro. Em qualquer companheiro. Você sabe que está ali é porque tem condição. É mais quando você é pego de surpresa mesmo e é mandado pro banco. Ó, essa aí fui eu que falei na época. Fala pra mim se é verdade ou mentira, porque agora já passou. Eu não me lembro agora o ano, se faz uns... Você voltou em que ano, Luiz? 2011. 2011. Eu não me lembro se foi... Eu acho que foi 2013, pode ser. É verdade que um dia você chegou pro Juvenal, falou, eu tô com uma proposta, eu preciso ir embora. O Juvenal falou, não te vendo! Que era, se eu não me engano... sai! Como é que ele falava? Não sai! É verdade, eu acho que era do Catar. Você falou, Juvenal, é muito dinheiro, eu tenho que ir, eu preciso. Mas eu quero ir e tal, papapá. Ele falou, não, vendo. Aconteceu. Eu tive a proposta, sim, então, e apresentei. Então minha fonte não era ruim. Não, realmente. Que era muita bala. Tive a proposta, e pelo fato de ser uma boa proposta, eu simplesmente apresentei no São Paulo. Para ver, porque também seria bom para São Paulo. Iria ser muito bom para São Paulo. E para ver, de repente, tá. Mas não cheguei lá igual eu fiz para vir para São Paulo no Sevilha. Lá você forçou, falou, eu vou. Eu falei, quero ir, presidente. Obrigado. Eu acho que chegou o final, o meu ciclo aqui. Você está mudando o time, tal. E foi uma semana de negociação. No São Paulo, simplesmente, Juvenal, tenho aí, receber isso aí, o que você acha? Não sai! E acabou o papo. Cara, juro que eu queria filmar um papo teu com o Juvenal, essa coisa engraçadíssima. Não, você sabe que várias vezes ele me chamava para conversar. É mesmo? Para falar o quê? Muitas vezes, quando acontecia um cartão, ele... Chama o Luiz! Chama o Luiz! E como é que ele falava pra você? O que você tem na cabeça? Ele me dava dura, cara. É mesmo? Nossa, ele era demais. Que barato, ele é o Juvenal, gente boa. Nós vamos pro break na volta. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho, com o Luiz. Fabuloso. É nóis, gente. Volta, rapidinho. Isso aí, voltando aqui com o Benja, com essa figuraça, esse cara que é legal demais, Luiz Fabuloso. Eu tô rindo até agora dele imitar o Juvenal. Mas esse Luiz Fabiano é engraçado demais. Ô Fabuloso, deixa eu te falar. Não vou falar nada. Aqui se pergunta pro Luiz Fabuloso. Roda aí. Prazer, sou o Cafu de São Paulo. Quero fazer uma pergunta pro Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, se tiver eu e você cara a cara com o goleiro, e se eu chutar e o goleiro pegar, você vai reclamar comigo? Cafu, não vou reclamar não, vou te matar mesmo. Meu, esse cara é bom demais, cara. Chegou agora, olha a moral dele. Esse cara, desde quando ele chegou, ele ganhou o grupo, cara. Ele é engraçado? É demais, esse neguinho é um artista. Chegou aqui, ó. Aqui. Eu olhando. E aí, legal o grupo? Legal. É um artista. Pô, esse neguinho é demais. Essa pergunta dele é sensacional. Tá lá, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Cara a cara, ele chuta, o cara defende. A gente conhece. Ele perguntou, responde na boca, o que você vai falar pra ele? Não, mas ele perguntou justamente pra saber
só a resposta, porque ele já sabe o que fazer. Ele só para saber o que pode acontecer com ele. Mas ele já sabe o que fazer. No vestiário vai ficar pequeno ou não? Meu Deus do céu, já pensou? Não, Cafuzinho, ó, toca pro lado pro Fabuloso, ele guarda, vamos sair abraçados os dois, é melhor. Ô Luiz Fabuloso, tem um cara aí que marcou gol pra caramba, véio, ganhou título pra caramba, quer mandar um abraço pra você. Roda aí. Oi Luiz, um abraço, um prazer falar com você. Estou torcendo para que você esse ano continue bem e que faça os gols no tricolor e que conquiste um grande título para a nação São Paulina. Grande Luizão, fera esse aí. Campeão da Libertadores do São Paulo. Esse aí dava sorte também. Ganhou título em tudo que é lugar. Qualquer lugar, ele só pegava time bom também. Grande Luizão, gente boa demais. Converso direto com ele. Agora, ô Fabuloso, vamos para mais um paredão. Vamos colocar o... Mas esse paredão eu tenho certeza da tua resposta. Eu tenho certeza absoluta. Mas, roda aí. Ô Fabuloso, qual que é o grande rival para você? O Palmeiras, o Santos ou o Corinthians? Cara, a rivalidade é grande com todos, mas pelo histórico, por tudo que vem acontecendo durante esse tempo, sem dúvida nenhuma é o Corinthians, né? É a grande rivalidade assim que nós temos hoje. Porque o Palmeiras, tadinho, ele vem agora que está se reerguendo, passou por dificuldades e ficou, né, nesse tempo meio difícil para eles, ou caiu e tal. E o Santos está lá longe. E é o Corinthians mesmo. O Corinthians é o que você gosta de fazer assim. É grande rivalidade. São Paulino, eles também cobram muito vitória contra o Corinthians, né? Então isso passa a ser... Eu sabia da resposta. Agora a gente vai para o último quadro, que é o Aqui Não Pipoca, com o Luiz Fabuloso. Vamos lá. Fabuloso, aqui eu vou falar uma palavra, alguma coisa, você fala o que vem na tua cabeça. Hoje eu vou mudar, em vez de falar a palavra. Como é que é pra você ser pai de 3 filhas, 3 meninas? Maravilhoso, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O seu avô, qual a importância do seu avô na tua vida? Meu avô foi tudo. Meu avô foi meu grande fã número 1 e ele foi o alicerce para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Ponte Preta. O Ponte Preta foi o começo. São Paulo Futebol Clube. Minha vida. Isso é minha vida, é esse clube. Os gols. Os gols é o meu alimento, né? Porque o atacante vive de gol. E quem é o Luiz Fabiano? O Fabiano é um guerreiro, lutador, um predador das áreas adversárias. Meu! Essa aí tava ensaiada, meu. Essa aí tava ensaiada. Predador das áreas adversárias. Cara, parece o quê? O Rambo, você, meu? Cara, sensacional, Luiz Fabuloso. Queria te agradecer muito pela presença. Sou fã mesmo seu. Obrigado. Eu tô torcendo muito pra você fazer os gols todos. Eu espero que você alcance o Chulapa, que você passe, enfim. Cara, você tá marcando história no São Paulo Futebol Clube. Parabéns. Pô, obrigado. Foi muito legal participar. Prazerzão mesmo. Fazia tempo, né? Tava marcado. Tava com saudade. Dessa Obrigado. vez deu certo. Pô, valeu. Então, olha, terminando aqui com o Benja, com o Luiz. Fabuloso. Semana que vem tem mais, ó. Termina lá com ele, ó. Nós dois, ó lá. Valeu, galera.